Sejam bem-vindos ao nosso Flowcast, hoje no nosso cantinho, dentro dessa fala que eu disse, que eu trouxe, né? Quando a gente estava no estúdio, eu falei que a gente ia dar continuidade em gravações aqui na clínica também e futuramente lá no estúdio também. Mas olha que cenário, gente! Isso aqui foi preparado para nós, né? Sou muito grata a Lara que, sem intenção, já visualizou esse cantinho para nós, né? E hoje eu tô com uma convidada muito especial para tomar esse chá comigo aqui hoje, né? A Cira, maravilhosa, a Cira Cacau. Ela hoje é uma terapeuta incrível, se redescobrindo na vida, vivendo uma segunda fase de vivência que ela vai contar já já para vocês. Mas eu já quero começar com uma frase de reflexão. Você tem carregado o mundo nas costas e se sentindo destruída por dentro? Você tem tentado agradar todo mundo, mas se desagradando em muitos momentos? Já reflete aí, porque a gente vai se conectar com isso durante esse nosso Flowcast. Mas, Cira, seja muito bem-vinda a esse nosso cantinho. É uma alegria para o meu coração ter você aqui. Para mim é um prazer, porque nós começamos juntas essa história, há uns anos atrás, começamos juntas essa descoberta, a descoberta do eu mesma, através do outro, me ajudando, pegando na minha mão, me segurando para a gente se erguer. Que lindeza. E é um prazer estar aqui. Linda. E é um prazer muito grande para mim ter você aqui comigo nessa sua nova fase, né? Eu falo que Deus me presenteou com a sua vida, trouxe você, né, para essa nossa vivência e através dessa nossa vivência trabalhar tantas outras vivências de vidas. Nessa união realmente de missão, né? A gente não sabia, mas Deus já sabia de tudo, né? A gente não sabe, mas Deus, ele já conhece, já escreveu, já plantou semente e já moldou muitas coisas e a gente precisa ser só o quê? Preparadas, se abrir para essa preparação. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Sobre essa junção de você acolher as suas emoções, mas equilibrar também essa ponte entre emoção e espiritualidade, que uma coisa não funciona sem a outra, né, Cê? Sem dúvida. O redescobrimento da vida está aí, né? A gente se redescobre a cada dia, a cada momento, a cada vivência, e as situações vão acontecendo na nossa vida sem que a gente se dê conta, para que a gente aprenda cada vez mais, conheça mais o caminho certo, abra portas, não tenha medo de abrir portas, não tenha medo de seguir em frente, não tenha medo de romper com sentimentos opressores, sentimentos de tristeza e descobrir a própria vida. Então isso é muito importante. Lindo, né? É lindo. É uma abertura, assim, eu falo que a gente tem que ir subindo degraus mesmo na vida, né? E a gente vai nesse processo de vivência, subindo. E a cada degrau que a gente vai conquistando, a nossa mente vai se abrindo. E uma vez que a nossa mente se abre no aprendizado, nunca mais ela volta para trás, né? É sempre para frente. Lógico que se a gente estiver muito bem amparado, né, nas questões tanto emocionais quanto espirituais, é uma evolução constante. Eu percebi que ao longo da minha jornada de vida, essa escada, ela foi me levando cada vez mais alto para perto de Deus. Ela foi me aproximando de Deus. E nós temos escolhas. Nós podemos fazer a escolha de qual escada seguir. A escada que sobe, a escada que desce. Essa escolha depende de nós. E a minha escolha foi justamente a escada que sobe. Olha que reflexão profunda, mulheres. E aí, vocês vão escolher o quê nessa fase da vida? Eu acredito que quando a gente está vivendo muitas dores, a gente não consegue nem olhar para cima. A gente só enxerga muitas vezes o buraco a qual nós estamos inseridas. E no buraco, a tendência é a gente querer descer esses degraus. Mas reflete aí, mulher. Será que você precisa continuar olhando para baixo? Esse é um convite meu e da Cira, para que você possa olhar para cima, para que você possa enxergar que existe um Deus superior a todas as coisas que pode te levar a uma escada para cima, né, Cira? Porque a nossa vida é uma plenitude.
já pensando do nosso nascimento, a criança, ela nasce como? Ela nasce sem medos, ela vai ter um medo o quê? De barulho, ela vai ter medo de altura, mas ela não tem medo de nenhum perigo, que para nós hoje é perigo, para a criança não é. Por quê? Porque não há medo. Então a criança, ela tem uma recuperação mais rápida, as células se multiplicam muito bem, a saúde da criança é muito boa, até que os medos aparecem, as preocupações aparecem, as dúvidas, as experiências, e as experiências traumáticas, elas influenciam definitivamente. Ou nós fazemos a escolha de abrirmos as mãos desses medos, dessas dificuldades, dessas experiências ruins. E a minha vida foi assim. A minha vida foi uma infância de descoberta, de curiosidade, de enfrentamento de desafios, mas com lutas, com perseguições, com problemas individuais. Sim. Cada um tem um problema diferente, cada um tem uma vivência diferente. E a minha vivência, apesar de todas as dificuldades, foi uma vivência maravilhosa. Tá vendo? Mas e que conecta com a vivência de tantas mulheres que nos acompanham. Que é justamente esse o nosso propósito, né? Fazer essa conexão com essas mulheres, porque quem nunca sofreu que atire a primeira pedra, quem nunca viveu uma experiência traumática, angustiante, né? Em meio a tantas alegrias, que muitas vezes a gente tem a tendência, isso como é que fala? É fisiológico da gente já a nível cerebral, fazer o quê? Com que a gente se apegue ao que não deveria, que é o negativo. E anule toda a vivência positiva que a gente teve, que nos moldou. Negativo foi moldado, positivo também. Eu li uma frase outro dia que uma paciente minha mesmo colocou, que um dia eu fui criança e eu fui cercada de possibilidades e de experiências. Hoje sou adulta. Decido o que fazer com essa moldagem, com essa experiência. Não dá mais para ser ingênua e infantil, né? Então é uma questão de escolha. Forte isso, né? Forte. Forte. Uma coisa que a nossa vida também traz é a questão desse envelhecimento de alma, desse envelhecimento de sentimentos. A gente quer ser tão adulto quando é pequeno, porque quando eu crescer, porque quando eu for maior, quando eu puder fazer tal coisa, e quando a gente se depara com esse momento que eu cresci, e aí? Cadê a criança de dentro? Onde ela foi parar? Onde ela está? Ela está escondida onde? Pois é, eu lembrei e ela deixa de viver. E quando a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar pro início, é que o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Agora eu vou virar cantora, que eu lembrei da música. Mas é justamente isso. A hora que a gente se depara com a fase a qual fala, nossa, mas agora não dá mais para deixar a decisão na mão das pessoas, não dá mais para viver aquela super proteção que a gente vivia, ou uma desproteção, porque tem muitas crianças que vivem a desproteção, muitas mulheres adultas que viveram a desproteção, mas baseado nessas experiências. E agora, meu bem, é fazer escolhas. Não tem como fugir. Vai ter que fazer escolhas. E a Cira fez uma escolha na vida, decidiu por si. Eu decidi por mim quando eu abri mão de quem eu era, quando eu esqueci quem era a Cira, quando eu deixei de lado a Cira essência, e passou a ser uma Cira que eu achava que seria bom para alguém, menos para mim. Quando eu queria ser aquilo que eu fui ensinada a ser a Cira que ajuda, a ser a Cira que faz, a Cira que completa, a Cira que não deixa nada fora do lugar, a Cira que dá conta de tudo, pode tudo, consegue tudo, faz tudo, até o momento em que eu me vi, eu não consigo mais nada. Aí pesou, né? Pesou na mão. Sobrecarregou. Eu deixei de ser a Cira para ser aquilo que queriam que a Cira fosse. A capa de heroína, mulheres. Tem hora que não dá para sustentar. E aí vem a enfermidade. Porque o corpo enfraquece, porque a alma enfraquece e o espírito enfraquece. Exatamente. Essa tríade, ela precisa estar em conjunto positivamente, assim como ela também adoece dentro da tríade, não tem como fugir. Sim. Então o corpo, ele sempre vai expressar o que a alma calou por muito tempo, ou o que
a mente silenciou por muito tempo. Então, eu não falo para não entristecer, eu não falo para não preocupar, eu não falo porque eu ensinei ou eu aprendi que eu tinha que dar conta de tudo. E aí a gente vive essa busca constante por encontrar forças do não sei lá onde para viver uma sobrevivência, né? Não é uma vivência, é só uma sobrevivência. E a gente sobrevive e continua nadando, 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 e a praia fica tão longe, e continua nessa situação até que o corpo para de funcionar. Aí ele te obriga a sentar e olhar para você. E é o momento do auge que a mulher fala assim, nossa, do nada eu fiquei doente. Não, do nada não, meu bem, você está construindo isso dentro de você. E é importante que se tome essa consciência. Tanto você, tanto quanto nós, porque essa consciência ela tem que ser amadurecida dia após dia. Eu falo muito que o milagre a gente constrói todos os dias. Tem milagres que Deus vem, que é aquele milagre de sobrevivência momentânea, um milagre que Deus precisa fazer assim e precisa a vida continuar. E tem aquele milagre que a gente constrói todos os dias. E é desse milagre que a gente está falando, de construção diária. E você decidiu abraçar essa sua construção de milagre, né? E não foi uma decisão muito fácil. Porque a hora que o corpo falou para, eu me vitimizei e eu senti o prazer em estar adoecida, em sentir o corpo doente, em sentir o corpo enfraquecido. E nesse momento, a gente não quer mais sair daquela situação. Porque trouxe uma mensagem, a doença ela veio trazer uma mensagem e ela tem um ganho secundário que valida a dor que nós estamos sentindo. E essa consciência, ela é de extrema importância. Então, se hoje você está vivendo um adoecimento, não está conseguindo entender a mensagem que vem desse adoecimento, vamos nos conectar hoje. Através dessa nossa conversa, essa clareza que nós estamos trazendo para você, reflete aí. Que ganhos você tem continuando sentindo o que você está sentindo? É muito importante esse reconhecimento. Mas tem um segundo reconhecimento também que eu acho que vai ser muito importante. Reconhecer o que você está perdendo. Porque quando a gente está na consciência do que a gente está perdendo, a gente fala, opa, deixa eu olhar para isso aqui, porque eu tô abraçada num cacto, tá dolorido, tá difícil, mas o medo do novo acaba fazendo com que eu fique aqui. Mas quando eu tomo consciência de todas as coisas que eu estou perdendo, eu acho que dentro de nós dá um start diferente, né, Cê? E o tempo é diferente para cada pessoa. Exato. Às vezes uma pessoa demora anos para perceber que ela está se afundando, que ela está sofrendo, que aquele sofrimento é uma zona de conforto. E que naquele momento de sofrimento ela está sendo vista, ela está sendo cuidada, ela não está precisando cuidar. Invalidação de ambiente, de território. Então ela continua mais tempo. E tem pessoas que conseguem sair mais rápido desse momento de sofrimento. Só que dependendo do tempo, pode agravar. Porque o corpo, ele sente as consequências do emocional. Nós vamos boicotando o nosso corpo e pouco a pouco os órgãos vão ficando cansados, vão enfraquecendo, vão perdendo a vitalidade, vão perdendo a força. E com isso nosso espírito enfraquece, a nossa proximidade de Deus vai aumentando e a nossa distância de Deus aumenta. Então nós perdemos a proximidade, vai aumentando a distância cada dia mais. Então nós perdemos a nossa vida, o nosso emocional, o controle das nossas emoções. Nós perdemos a nossa condição física, a saúde física, porque o tempo vai passando e as células vão envelhecendo. E ao mesmo tempo a gente vai perdendo a conexão com aquele que nos dá a própria cura, aquele que nos deu a vida, aquele que é a própria vida em nós. Então esse tempo muitas vezes precisa ser respeitado. O que nós precisamos é perceber que quando uma mulher, ou um homem, ou uma criança estão passando por essa situação, ela não pode ficar sozinha. Ela tem que ficar rodeada, né? Amparada, acolhida, porque é neste momento em que ela vai enxergar sozinha, eu preciso sair, eu quero sair, eu amadureci para sair, porque todo sofrimento necessita de um amadurecimento também. A vida é um amadurecimento, mas o sofrimento também é um amadurecimento de corpo, de emoção e de fé. A borboleta lá, a lagartinha, foi pro casulo para poder se moldar e sair disso.
E é muito interessante a gente compreender o quanto a gente vive sentenças baseado naquilo que também a gente escuta. Porque os diagnósticos, quando eles vêm para nós, eles vêm com um peso muito grande. Você tem isso é crônico, isso não tem cura, né? E aí eu costumo dizer assim, o que é cura para você, né? É só ter um papel ou ouvir de um profissional da saúde que você está curada, ou é você ter condição de vivência, resgatar a sua felicidade, a sua conexão com Deus, a sua vitalidade, ter condição de abraçar, ser abraçada, né? Se alimentar, caso exercícios físicos, ter movimento de vida. Mas quando a gente recebe o diagnóstico, ele pesa, né? Ele pesa, dá aquele peso. E esse peso faz com que a gente realmente, literalmente, se prostre, né? Porque a toxicidade do mundo faz isso. Nós vivemos um mundo tóxico. Já diz a Bíblia que o mundo jaz no maligno. Uhum. Então nós vivemos uma toxicidade. Pessoas tóxicas, ambientes tóxicos, alimentos envenenados, tudo ajudando a destruir o nosso corpo. Então é difícil a gente acreditar. Vou acreditar em quem? Vou acreditar no quê? Exato. Então isso também é um momento de amadurecimento, porque esse conhecimento também vem aos poucos. E a fé é o principal pilar para que esse amadurecimento venha para a alma e para o físico. Porque não adianta nada você estar com a fé fortalecida, mas o teu corpo e as tuas emoções destruídas. Ou estar com as tuas emoções muito boas, mas o corpo e a fé sem dar muita importância. Ou o corpo muito forte, mas as emoções e a fé nem se fala. Precisa ter um equilíbrio ali, né? na fé, nas emoções e no corpo físico. Então a gente precisa ter uma alimentação de qualidade, e a alimentação não é só o que a gente come, a alimentação é o que a gente ouve, a alimentação é o que a gente vê, a alimentação é o que a gente cheira, a alimentação é o que a gente sente no corpo, não só de roupas, perfumes, mas um abraço, um toque, um carinho, às vezes até um empurrãozinho, que às vezes a gente precisa de um empurrão. Então todo esse alimenta o nosso corpo, alimenta a nossa alma. A gente precisa ouvir a palavra de Deus, a gente precisa ouvir o som de Deus através do som da chuva, do canto do pássaro, do vento, das gotas da chuva caindo no chão, da porta batendo. A gente fala do mar, que é tão perto, a gente ouve o barulho do mar. Mas a gente precisa ouvir muito mais, a gente precisa ouvir as pétalas das flores se abrindo no amanhecer. É muito profundo. A gente precisa se dedicar a isso, a cada detalhe. E a gente fica procurando algo tão complexo e grandioso. De onde vai vir o meu socorro? Não, é da simplicidade, é das coisas simples da vida, né? Simples, que eu digo assim, simples da gente olhar, perceber, tá em todo canto, mas de uma complexidade enorme, né? Porque até para uma flor desabrochar precisam, um movimento divino e lindo demais. E tempo. E tempo. Tempo é uma coisa importante da gente colocar, viu, Si? Porque a maioria das pessoas que estão sofrendo hoje, que vivem uma dor, assim como nós já vivemos lá atrás, e que a gente também já não soube muito bem administrar o tempo, nós também tivemos nessa posição, por isso que a gente consegue falar muito bem disso, né? O tempo era precioso, mas a gente não queria viver esse tempo. Existe um tempo para uma medicação fazer efeito, existe um tempo para o tratamento surtir resultado, existe um tempo para você refletir sobre a sua vida. Então o tempo estava o tempo todo, né, presente. Só que quando a gente está adoecido, a gente quer soluções rápidas. Só que do mesmo jeito que a gente achava que tinha adoecido do dia para a noite, mas a gente estava construindo esse adoecimento sem ter consciência dele, a gente precisa tomar consciência de que é uma construção, né, de um caminho contrário. Contrário que eu digo assim, inverso, né? Porque contra é o adoecimento e não a vida, mas um caminho inverso nesse resgate de vida. Si, conta um pouquinho como que foi para você enxergar o adoecer e conseguir entender que você precisava realmente viver algo diferente. Eu não consegui perceber o meu adoecer
enquanto eu corria atrás de conquistas, de conquistar o meu espaço, de conquistar situações, de suprir a necessidade da minha família, suprir a necessidade da minha casa, suprir minhas necessidades pessoais. Enquanto eu corria... Para se sentir viva, você tinha que ter essa validação. Isso? E não era se sentir viva, não era o sentir-se viva, era o sentir-se útil, o sentir-se notada, o sentir-se pertencente a um lugar. Então, se você hoje está se sentindo alguma coisa, reflete aí junto com a gente aqui. O que é de fato que você está verdadeiramente sentindo? E nessa busca, eu boicotei planos, eu destruí planos pequenos. Vou citar um exemplo. Eu sempre fui muito família, eu sempre quis ter mãe e só pude ter uma filha. Tudo bem, fez parte do meu processo. E ela cresceu e eu queria ser avó. E tinha uma coisa que me motivava, eu falava, não, eu quero ser avó, porque quando eu for avó, porque quando eu for avó... A avó diz que é mãe 2 vezes, né? Então você pensou, bom, agora eu vou ser mãe 2 vezes. E aí a minha filha engravidou e eu tinha a possibilidade de ser avó. Não, vou fazer tudo que eu planejei. E no dia que a minha filha for para a maternidade, eu não vou trabalhar, eu vou ficar com a minha filha, eu vou acompanhar. Aquele dia deu tudo errado. Tudo errado. Foi o dia que eu precisei mais trabalhar. Precisei não porque realmente eu precisasse, mas porque eu me comprometi com pessoas a cumprir um trabalho no dia que a minha neta resolveu nascer. Estava tudo certo para ela não nascer naquele dia e eu me programei para o dia cheio de atividades. Não, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, pode deixar que eu cuido disso porque minha neta não vai nascer hoje. E a minha neta falou, agora eu vou nascer. E você entendeu que foi uma mensagem de Deus para você? Foi aí. E foi depois disso que eu não pude ficar com a minha filha no dia que ela mais precisava de mim, porque ela contava comigo, porque eu já tinha me programado a isso. Eu me cobrei. Onde eu estava, eu abandonei a minha filha. E aí as dores começaram a borbulhar. Olha que interessante, sim, porque você foi exatamente num ponto a qual você acreditava que você estava fazendo super bem, que era fazer para as pessoas, fazer para a sua família e tal. E Deus trouxe você ao encontro de não conseguir fazer por estar ocupada, porque a gente se ocupa, né? A gente gasta tempo com tantas coisas. Gasta tempo. E aí você teve esse choque de realidade quando você olhou e falou, opa, mas peraí, eu sempre validei o servir, o estar diante da minha família, dos meus filhos, eu sempre priorizei todo mundo. Eu sempre aguentei situações, eu vivia situações que eram muito desagradáveis, mas eu segurava firme porque eu sabia que estava tudo sob controle, que eu ia superar todas. Você ia dar conta. Eu vou dar conta. Até o dia que eu vi eu não dou conta. E aí o corpo colapsou. Parou de funcionar. Aí ele disse, chega. É a gota d'água. E aí comecei um processo de deterioração. O corpo começou a desfalecer. Os órgãos começaram a perder a vitalidade, o funcionamento dos órgãos começaram em decadência, e o emocional não dava conta, e o corpo inflamando, e a cabeça pirando, e eu longe de Deus. O máximo que eu podia falar era, Deus, eu estou morrendo, então eu preciso me afastar da minha filha para ela viver sozinha, para ela aprender a não depender de mim. Olha os pensamentos aquela que a gente... tristeza, aquele sofrimento, porque ninguém precisa de mim, porque todo mundo precisa viver sem mim. Então, o emocional... Você foi de 8 a 80, todo mundo precisa, mas agora não, as pessoas não precisam, porque se eu não estiver aqui, elas têm que sobreviver. E o corpo começou a desenrolar para o lado errado. E aí causou um dano muito maior, porque aí aquilo que estava tudo bem, aquilo que estava tudo certo, aquilo que eu conseguia fazer com facilidade, eu não consegui fazer mais nada e dependia das outras pessoas. E como foi receber esse olhar das pessoas? Ué, cadê aquela Cira? Cadê aquela super mulher? Não tô reconhecendo. Como foi isso? Não foi como eu esperava. Porque quando você se coloca numa posição de adoecimento,
você espera ser cuidada. Só que o mundo não gira em torno do que está dentro da minha mente ou do meu coração. E as pessoas tinham validado que você era super heroína não precisa de ajuda. Calma aí, que ela só sentou ali para descansar e já já ela ressurge das cinzas. Sim. E aquilo vai afundando cada vez mais. Então, até o momento em que a gente fala, eu só tenho um lado para recorrer. Socorro, Deus! Socorro, Deus! Socorro, Deus! Mas ele é tão maravilhoso que ele abre portas, ele coloca as pessoas no caminho, ele não desampara, ele permite que a gente fique naquela situação. Tudo que acontece na nossa vida é com a permissão de Deus. E naquele momento, eu, com a permissão de Deus, eu fiquei naquele lugar na minha caverna, em que eu precisava me esconder, ser alimentada e ser esquecida. E aí o corpo precisava voltar e não tinha forças para, mas as pessoas foram aparecendo, as situações foram acontecendo de uma maneira tão sobrenatural que eu só via a mão de Deus através de tudo que ia acontecendo. E eu me dei o direito de tentar mais uma vez, eu não vou desistir. Então foi quando eu despertei para o que é que está me fazendo ficar neste buraco. Eu preciso sair. Validação, reconhecimento. E a partir do momento em que eu comecei a sair, eu precisei tomar a iniciativa e sair. E as pessoas que estavam em volta me ajudaram. Elas são facilitadoras, mas a condutora tem que ser a pessoa a qual está adoecida. Aqui eu tenho falado muito sobre isso, né? Que a cura é uma porta que se abre por dentro. E a chave está dentro do coração de cada uma de nós. Então não tem como. Nós podemos ser facilitadoras desse movimento de cura, fazendo com que você volte e se reencontre com essa cura. E também se conecte com a verdadeira chave, que aí a gente já entra, né? Na morada do espírito. Que a verdadeira chave é essa. Mas a gente não consegue ir lá e fazer o que precisa ser feito, no sentido de que a pessoa precisa fazer o que precisa ser feito. E aí a busca é essa. O que eu preciso fazer? E começar a buscar, a encontrar a saída. Sim, aproveitar as oportunidades que Deus está trazendo. Porque realmente a gente se sente dentro de um labirinto. E dentro de um labirinto a gente só tem duas alternativas. Ou você morre lá dentro, ou você sai. Não importa quanto tempo. Reúne as suas energias reservas, que ainda existe, para poder buscar esse caminho. E o caminho é sair desse labirinto. A saída é porque saindo do labirinto, eu conquistei um mundo que eu não imaginava que existia. Eu era presa em concepções de vida, em conceitos de mundo, no que eu achava que era bom para mim, porque eu tinha uma visão muito limitada. Eu só via até um limite, até um nível. A minha vida estava muito além daquele nível. Muito acima, muito além, muito atrás. E eu precisei empurrar o que estava no meu caminho para poder enxergar as coisas que estavam atrás. E descobrir, e pesquisar, e procurar, e correr atrás. E nessa caminhada, muitas pessoas não entendiam o que acontecia com a Cira. Muitas pessoas não entendiam, porque eu comecei a mudar, eu não sou mais aquela que procura a validação. O comportamento começou a ser diferente. Não quero mais a validação. Para que você tivesse resultados diferentes. Então, aquilo que me satisfazia antes, ninguém sabia. Eles achavam que o que me satisfazia era aquilo que eu demonstrava para eles. A sua satisfação era satisfazer. E que, na verdade, não era, né? E é essa dúvida das pessoas o tempo todo. E encontrar essa saída é o que me trouxe até a Marli. Chegou! Foi quando ela chegou. Meu presente chegou! Cheguei, encontrei a Marli. Marli foi uma bênção na minha vida. Amém. Conheci, aprendi, ouvi, ela me cuidou, me tratou, me ensinou. Ajudei ela a encontrar essa porta, conseguir acessar essa porta, entender que a chave estava dentro dela, né? E nessa validação foi onde você se redescobriu,
Fala um pouquinho sobre essa sua transição, sair de um trabalho que era valioso para você, que você amava fazer, mas era muito condutor do seu adoecimento, para entrar numa fase de aposentadoria, né? Que eu falo que muitas mulheres elas vivem essa fase em um contexto assim, de o que eu faço com isso agora, né? Fala um pouco sobre isso. A minha vida profissional foi uma vida muito próspera, foi muito alegre, muito feliz. Eu sempre fiz aquilo que eu amava. Ai, que lindo. Isso é muito importante, viu? Esse reconhecimento. Eu escolhi uma profissão que era o que eu realmente sabia fazer de melhor. E o que eu me sentia plena. E eu trabalhava e eu me dedicava. E foram muitos anos de dedicação. No final desse tempo, até por conta de algumas mudanças dentro da carreira, por decisões que eu precisei tomar dentro da minha profissão, eu me deparei com situações constrangedoras. Em que sentido? Eram pessoas que feriam a minha personalidade, os meus valores, feriam quem eu era, o que eu acreditava, feriam a minha fé, interferiam na minha fé. E aquilo começou a me adoecer, porque eu comecei a presenciar situações que me desagradavam. E foi graças a uma promoção que eu fui me aproximando de situações que eu não gostava de vivenciar, que eu não queria vivenciar. Tá. Você foi fazendo transições de carreira dentro do mesmo segmento, mas no final eu fui sendo promovida, tendo as minhas promoções, melhorando de cargo, melhorando de salário, e nesse final eu comecei a perceber que era muito pesado para mim, que eu preferia ter ficado lá atrás, ter ficado lá no início, como era antes, nas bases, que eu era tão feliz. Então foi nesse momento que eu adoeci. E tudo que eu vivenciei naquele finalzinho pode ter muito a ver com a minha aceitação da aposentadoria, porque aí eu já comecei a ver a aposentadoria como a única saída, como a única porta para isso. Para resolver este problema. E se a gente pensar que a sua evolução de carreira foi maravilhosa, foi um crescimento e uma validação do seu conhecimento, da sua entrega, porém o servir estava muito em alta. E quando você vive a cuidadora em alta, você vai colher as sombras disso também. Então, de repente, se uma mulher vem nessa construção de carreira que ela é super valiosa e, nossa, é prazeroso demais você realizar, né? Quando você está em equilíbrio. Quando o emocional e o seu profissional e a sua espiritualidade, o seu corpo estão caminhando no mesmo sentido. E eu tinha pessoas maravilhosas ao meu lado. Pessoas que me apoiavam, pessoas que me estimulavam. As situações difíceis apareciam, mas eu sempre tinha um grupo de apoio, uma rede de apoio, mulheres, homens também, que me serviam de exemplo e coragem, pessoas que pegavam na minha mão e diziam, vamos, você continua que nós estamos com você, vai mais um pouquinho, tá faltando pouco. Até que eu me aposentei. E quando eu me aposentei, muitos vieram me perguntar, mas como você vai ficar agora, depois de tantos anos, depois de 35 anos, fazendo a mesma coisa, 36 anos fazendo a mesma coisa? Então, aí vem aquela grande questão, e o servir? E o excesso de servir? Tudo bem que ela já estava no processo de transição de reconhecimento, que o excesso não era valioso, mas é você, faz parte de você é esta mulher, né? E eu brinco muito, e eu brinco com seriedade, né, com as mulheres, que assim, se eu tirar de você aquilo que é você, que muitas medicações fazem isso hoje, né, só rouba. Sim. Você perde a sua essência e você se desconecta da vida. Aí você vai de um processo, de repente, ansioso para um depressivo, de um depressivo para um ansioso, ou até para não querer mais viver, não é? Mas não foi o que aconteceu. Porque quando aquele ciclo acabou, eu percebi que tinha algo muito maior depois disso. Então, a aposentadoria, ela foi um renascimento.
e é um caminho sem volta. Não queria mais voltar para aquela vida, para aquela Cira. E em pequenos detalhes, pequenos mesmo, o corpo mudou de tal maneira que o cabelo encrespou, o cabelo era liso. Ele era... Hoje a gente fala assim, nossa, mas cadê aquele cabelo liso que eu tinha? Não existe mais. A cor da pele mudou, o corpo todo em si mudou, o organismo funciona, órgãos que não funcionavam mais, agora funcionam. Eu vivi à base de remédio para pressão, para coração, e não tomo mais nada. Então, quer dizer, cadê a doença? Não existe mais. O mesmo pensamento que adoece não dá para ser o mesmo pensamento que cura. Então, precisa curar as emoções que geram o pensamento e que geram um comportamento nosso e comportamento celular. E um comportamento do crer, da fé, da espiritualidade, que é a base de tudo. Porque se a gente diz que a chave está dentro do nosso coração e essa chave é o Espírito Santo, como que a gente vai ter caminhos contrários? Mas olha isso, a Cira está aqui validando para nós, para você que está nos vendo, que sim, o corpo tem o poder de autorregeneração a partir do momento em que você decide viver um novo comportamento, um novo pensamento, um novo alimento, corpo, mente e alma. E aí tudo floresce, tudo muda o sentido. E nós somos, sim, regeneráveis, do mesmo jeito que a gente tem a capacidade de construir uma doença, nós podemos construir uma cura. Só que nesse retorno, nessa redescoberta do que eu queria para minha vida, eu tive que voltar na minha essência, na minha infância, na minha criança. O que ficou lá para trás que eu não dei continuidade? Quais eram os sentimentos que eu tinha, que eu achava que faziam parte da minha verdadeira essência? Será que eram de verdade ou me fizeram acreditar? Então eu precisei voltar lá para minha infância, relembrar tudo que eu passei, tudo que eu senti, os momentos bons, os momentos ruins, as pessoas que cruzaram o meu caminho. E isso não foi sozinha, o Espírito Santo foi me levando para lá e foi me fazendo relembrar quem eu era, onde eu estava e o que eu queria e o que eu sou e onde eu posso chegar. Então eu precisei voltar em quem eu era, cicatrizar as feridas do passado, perdoar as feridas do passado, perdoar as pessoas do passado, perdoar a Cira do passado, reconstruir dentro da minha mente uma nova história e perceber que hoje a Cira é graças a tudo que ela viveu, que não foi uma perda, porque foi não uma é conquista. Esquecer, é viver a gratidão pela moldagem a qual você passou. É a sua história, é a nossa história, né? Se desse para passar uma borracha, mas e aí apagar tudo? E as coisas boas, né? E se você pudesse passar uma borracha, mas você não pudesse fazer, não tivesse a oportunidade de fazer seletividade? E aí? E as coisas ruins, elas colaboram para o nosso crescimento. Sim, o amadurecimento. Nem o ruim tá a gente pode apagar. Não dá, meu bem, não dá. Faz validação de quem somos. Já pensou? Se eu não tivesse passado pelo diagnóstico do lúpus, por toda a questão, por uma criança que nasceu em meio a duas perdas, que veio ao mundo para querer, né, causar e se reencontrar, quem seria eu hoje? Eu fico pensando. Eu sou tão feliz e tão grata por quem eu sou hoje, pelos frutos que a gente colhe junto, por tudo que a gente está vivendo. Teve uma fase difícil? Ok, teve. Mas e aí? Fez parte de um processo. Pode ser peso ou pode ser impulsionamento. É uma decisão. E a Cira aposentada fez isso. Virou
Não foi 360, Porque foi não 180. não voltou no mesmo lugar, né? Não, virou 180 graus, de um lado para o outro, e seguiu em frente. Tá vendo? E foi aprender, e está aprendendo, e vai ensinar, está ensinando. E vai servir com equilíbrio. E vai se sentir com viva com equilíbrio. Exatamente. É? Sem se cobrar, sem se julgar, sem se destruir. Essa é a Cira nova. Que lindo, né, gente? Eita, Lelê, que coisa boa! Bom demais. E essa validação traz para nós a esperança. E a esperança está onde? No nosso ser espiritual. Naquele ser que também é religioso, que também busca dentro de uma religiosidade um alimento e uma cultuação a Deus, né? Porque hoje a gente compreende que a religiosidade vem para a gente cultuar a Deus, né? Uma entrega e muitas vezes receber também. Mas a espiritualidade, ela tem que estar com uma força incrível dentro de nós, porque é isso que faz com que a gente acorde todos os dias, levante, agradeça, muitas vezes até fale, pai, tô braba contigo. E ele sabe que nós somos filhas e compreende tudo isso. E ele vem, valida, revalida, ensina, né, mostra os caminhos, traz pessoas para perto. Mas a gente precisa estar o quê? Aberto, né? Criar um novo filtro para conseguir interpretar esses sinais. Porque a nossa essência vem de Deus. Nós viemos de Deus e nós voltaremos para Ele. Nós somos dele. E enquanto nós estamos aqui, nós precisamos viver na presença dele, com ele presente nas nossas vidas. Então, o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Salvador, aquele que morreu por nós, ele é tudo para nós. Só que ele nos deu tudo o que nós temos, nos deu o tempo que nós estamos aqui, nos deu o corpo que nós temos, nos deu o temperamento que nós temos, as emoções que nós temos. Então, nós temos que validar tudo aquilo que ele nos deu. Se ele me deu um corpo, eu vou validar esse corpo com carinho, com amor, com atenção, sem extrapolar, sem violentar esse corpo que foi um presente dele. Se eu tenho um temperamento, uma emoção, um sentimento, um modo de ser, eu tenho que respeitar. Eu não posso me calar para agradar os outros. Eu tenho que me calar se for agradar a Deus. E eu tenho que falar para agradar a Deus. E eu tenho que ser como eu sou, porque eu sou criada por Ele, do jeito que eu sou, com o meu cabelo, com a minha pele, com a minha altura, com a minha voz, com tudo. Com o meu jeito de ser, com o meu jeito de encarar a vida. Então, não posso deixar de ser quem eu sou, porque eu sou uma obra perfeita de Deus. E o corpo, eu tenho que alimentá-lo, eu tenho que protegê-lo, eu tenho que resguardá-lo, eu tenho que atendê-lo, porque esse corpo foi presente de Deus. Então, tanto a presença de Deus é importantíssima e sem ela nós não somos nada, porque as nossas emoções nós recebemos do Pai. E o nosso corpo físico, a nossa genética, nós nascemos da onde? Dos genes, dos genes e tudo mais, e da mãe e do pai, não importa o que nos formou, o DNA, não importa o que nos formou. Importa que nós fomos formados com a permissão de Deus. Então, enquanto nós estamos aqui, nós temos essa luta e essa vitória para conquistar a cada dia. Isso. E nós estamos aqui para dizer que sim, que é possível, né? Por mais que hoje você fale assim, meu Deus, mas parece que para mim não tem saída. Conecte o seu coração com o desejo de encontrar essa saída que você vai criar. Eu falo que é um imã, né? Vai vir tudo para você, tudo que for necessário para que você realmente encontre um olhar, né? Para subir as escadas, degrau em degrau acima, você vai encontrar. Você vai começar a ver movimentos à sua volta. Vai para o seu secreto, vai para a sua oração, entregue o seu coração, sabe? Derrame mesmo aos pés de Deus. Com certeza absoluta, o Pai vai vir ao seu encontro. Porque a partir do momento que você se conecta com a fonte, não tem como dar errado. Lógico que você vai precisar de auxílio, porque muitas vezes as nossas emoções fazem com que a gente nos boicotem, acreditar, crenças limitantes e tantas outras questões que a gente carrega,
faz com que a gente acredite que nem merecedora disso nós somos, né? Então, se você ainda não faz parte da comunidade Ser Mulher do nosso WhatsApp, vem para nossa comunidade que a gente está alimentando lá também com muitas coisas boas, espirituais, físicas, mentais, né? Alimentares e assim por diante. Alimentar corpo, mente e alma e todas as coisas que Deus mais nos der, né? E se você ainda não está inscrita no nosso canal, ativa o sininho, né? Vai ser um prazer muito grande, né? Se ler comentários, se você quiser falar como você sentiu, como chegou para você esse nosso podcast hoje, esse nosso podcast, essa nossa fala, a nossa história, a história da Si, como ela fez conexão com a sua história, se algo validou para você aqui, se fez sentido estar aqui, né? Permanecer com a gente durante esse nosso chá compartilhado aqui de uma coisa gostosa. Comenta, tá? Se você entende que tem uma amiga sua que precisa ouvir o que nós conversamos aqui, compartilha com ela também, bota lá no grupo das amigas, da família e de tudo mais, entendeu? Por quê? Porque a gente quer alcançar corações. E quando a gente entende que algo fez bem pra gente e a gente valida isso, a gente quer compartilhar, né, Cê? A gente quer colocar a boca no trombone mesmo, de fato, e curar tudo aquilo que a gente precisa e validar também tudo aquilo que a gente precisa e contribuir da forma equilibrada com tudo aquilo que a gente precisa comunicar. Deixa uma mensagem final para essas mulheres que possam estar nos assistindo. A mensagem já está dentro de cada uma de vocês. Ai, que lindo! Vocês já sabem a mensagem. É só fechar os olhos, respirar fundo e ouvir aquilo que está aqui dentro. Quem é você? O que você quer da sua vida? E seja quem você é, seja o que você quer ser. A vida é sua e Deus vai te abençoar. Amém! Amém! Que o Espírito Santo possa te visitar nesse momento para que você encontre a sua chave, para que você consiga ir para o seu secreto, derramar as suas lágrimas, uma lágrima de... né? De falar, Deus, estou aqui, né? Eis-me aqui, faça de mim, né? Instrumento teu, mas instrumento teu para minha própria vida. Eu já facilitei a vida de tanta gente. Por que hoje eu não posso facilitar a minha própria vida, a minha entrega? Porque quando uma mulher, ela se estrutura, ela consegue compreender que há possibilidades dela ser inteira e dela fluir na vida das pessoas de uma forma gostosa e entender que sim, ela tem que ser alicerce, né, na vida da família, mas o alicerce ele precisa estar muito bem estruturado, né, para que ela consiga realmente aguentar o tranco dessa construção de vida, tá? Então, a gente vai ficando por aqui, né? Queria falar muito mais, conversar muito mais, mas eu acredito que isso aqui é uma oportunidade da gente estar junto mais e mais e mais vezes. E se você é uma mulher que tem uma história para contar, né, quer contar a sua história, que a sua história pode impactar outras mulheres também, manda mensagem para mim, eu vou adorar você receber aqui para um chazinho, para um cappuccino, para um café, para um bolinho, para o que for, mas fazer essa troca bonita dessa identidade feminina, né? E resgatar vidas através desse nosso momento, desse nosso propósito. Bom? Beijo no coração, Deus abençoe, beijo, beijo e até o nosso próximo podcast.